Bom, pessoas, boa noite. Na realidade, decidi fazer esse vídeo, né, em resposta a um vídeo que anda rolando na internet a respeito de uma cantora evangélica chamada Ana Paula Valadão, a qual ela expõe a opinião dela, né, em relação à imposição que ela chamou de ideologia de gênero, né? E então eu decidi falar um pouco sobre isso, sobre a opinião dela em relação ao que ela chama de imposição, né? E eu acho que ela deu um posicionamento um tanto quanto equivocado, talvez pela questão de interpretação das coisas que dizem na Bíblia, né? E eu acho que ela tá um pouquinho errada em algumas coisas que ela tá compartilhando com as pessoas, né? E que algumas pessoas, talvez por compartilharem da ignorância dela em relação ao assunto, concordam com ela, compartilham e acabam, no caso, falando e passando a mesma coisa para os outros, né? Como se fosse um telefone sem fio, certo? Quero deixar bem claro que, na realidade, antes de começar a falar sobre o assunto, este vídeo ele não é para agredir os evangélicos, nem os católicos, nem os cristãos em geral, né? É apenas um vídeo onde eu quero expor também a minha opinião, né? Mas com embasamento. E eu acho que, na realidade, para a gente poder falar ou criticar alguma coisa, a gente tem que saber falar sobre o assunto, principalmente, saber expor a opinião, sem agredir os outros, né? E sem, no caso, vender uma coisa que a gente não entende, que a gente não sabe, que a gente desconhece como ela está fazendo. Apesar de ela ser uma mulher inteligentíssima, ela é uma mulher que tem uma carreira, que ela tem uma um alcance da opinião dela, né? No Brasil todo, que é um país cristão, que é um país que, na realidade, uma coisinha mínima, ela se transforma numa coisa imensa, numa discussão enorme, né? Então, antes de, no caso, de começar, eu queria deixar bem claro isso, tá? Eu vou botar o áudio do vídeo dela aqui pra gente poder, no caso, começar a falar sobre o que ela falou, né? E explicar os pontos, na realidade, que eu achei que ela está equivocada, tá? Olá, pessoal! Os últimos dias têm sido bastante interessantes desde que eu me posicionei a favor da família tradicional e contra a imposição da ideologia do gênero. Eu quero dizer para você que tem respondido com palavras tão agressivas nas minhas redes sociais que eu aprendi com o Senhor Jesus a amar os meus inimigos e a orar pelos que me maldizem, pelos que me perseguem. E eu quero dizer que eu tenho orado por você, eu tenho abençoado você. E eu quero agradecer aos cristãos que continuam como eu, acreditando que a palavra de Deus é imutável, não importa a geração, a sociedade, os tempos, as épocas, os princípios e os valores da palavra são eternos. O Senhor Jesus veio ao mundo e o Evangelho de João diz que ele veio com amor e verdade. Vamos continuar falando a verdade em amor. Pois bem, já no vídeo ela teve uma contradição, né? Inicialmente ela não está cumprindo na realidade o que ela está pregando, né? Ela está dizendo que na realidade as pessoas são inimigas dela, apesar de ela estar orando por nós, as pessoas, no caso, que se posicionaram contra a opinião dela, né? Que nem todos foram de forma agressiva, porque eu fui na página dela e vi, apesar de eu não curtir a página dela no Facebook, eu acho que ela está equivocada. Ninguém é inimigo dela, né? E Jesus, no caso, como ela diz, pregava o amor, né? E na realidade ela está chamando as pessoas que são contra a opinião dela de inimigos, né? Então começa por aí que é o primeiro equívoco. Esse vídeo partiu em resposta dos comentários que aconteceram na rede social dela, né? Após ela postar uma foto dizendo que ela é contra a imposição de ideologia de gênero, né? Só que foi citado muito um trecho da Bíblia, tá? Que é
do livro Deuteronômio, tá? Que no caso eu peguei aqui 2 Bíblias, tá? Em seguida eu já explico para vocês o motivo de eu ter pego 2 Bíblias, tá? Uma que eu ganhei de uma amiga evangélica, tá? Que é uma edição para jovens, tá? Uma edição para jovens, tá? Aqui diz em cima, edição para jovens, tá? E uma Bíblia que eu tenho de família já faz uns 15 anos, 16 anos, talvez, que eu tenha esta Bíblia aqui, tá? As 2 são cristãs, tá? Então, o trecho que foi usado por ela e pelos evangélicos em geral, e cristãos em geral, né? Eu tô falando mais especificamente dos evangélicos porque a maioria foi evangélico que frisou nisso, não tanto católicos, tá? Mas vale para os 2. A mulher, ela não usará roupa de homem e nem homem vestirá de mulher, roupas de mulheres, tá? Vou ler da Bíblia que fica mais fácil. Vamos lá. A mulher não deverá usar artigo masculino, nem o homem se vestirá com roupa de mulher, pois que assim age é abominável já para Javé, seu Deus. No mesmo parágrafo, na outra Bíblia, tá? Diz com outras palavras mais ou menos a mesma coisa. As mulheres não podem usar roupas de homem, nem os homens usar roupas de mulheres. O Senhor nosso Deus detesta as pessoas que fazem isso, tá? Eu acho que aí também tem logo uma falta de entendimento dela, tá? Principalmente pela questão de que em nenhum momento na Bíblia Deus fala o que é roupa de homem e o que é roupa de mulher. Sendo que em Êxodo, capítulo 20, eu até separei aqui as coisas que poderiam falar sobre identidade de gênero, né? Em relação a isso, vamos lá. No livro Êxodo, capítulo 20, versículo 40, diz: Para os filhos de Arão façam túnicas, cintos e mitras, a fim de lhes darem dignidade e beleza. Com estas roupas vista o seu irmão Arão e os filhos dele. Tá? No caso, Deus aqui está se dirigindo a Moisés, que era o irmão mais novo de Arão, tá? Que era um profeta de Deus em Israel, tá? E em nenhum momento ele dá, no caso, a entender quem é homem e quem é mulher, tá? Independente, na época usavam os mesmos tipos de roupas, né? Não tem nenhum tipo de ideologia de gênero aí, né? E uma coisa que me incomodou bastante também, que na realidade ela disse que a palavra de Deus ela não é mutável segundo a Bíblia. E isso não é uma verdade, né? Porque na realidade eu peguei 2 Bíblias para mostrar, para provar para vocês que na realidade a Bíblia ela pode ser interpretada conforme o escritor dela. Ela, no caso, ela é vendida, né? Ela é um livro que é um livro comercializado no mundo inteiro, mas cada igreja cristã, cada parte do mundo, ela é interpretada e escrita de uma maneira diferente. E no Brasil ela é escrita por várias editoras, e essas editoras colocam de forma que elas vão vender mais, né? Tem um livro que fala sobre identidade de gêneros, que é o Coríntios, né? Eu vou pegar aqui. Coríntios. Vamos ver, Coríntios. Tá. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se iludam, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os depravados, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados.
nem os caluniadores irão herdar o reino de Deus. No mesmo versículo, tá? Eu vou lá em Coríntios. E em Coríntios, o mesmo capítulo e o mesmo versículo está escrito da seguinte maneira, na Bíblia para jovens. Vocês sabem que os maus não terão parte do reino de Deus. Aí já não é uma pergunta, já é uma afirmação nessa Bíblia. Não se enganem, pois os imorais, que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os caluniadores e os assaltantes não terão parte no reino de Deus, tá? Então, ela também está equivocada na parte de que ela diz que na palavra de Deus não é mutável. Ela é mutável, sim, conforme eu acabei de ler para vocês nas duas Bíblias, né? Que de acordo com o interesse da pessoa, ela compra, ela lê e ela interpreta da maneira que ela entender, né? Então, voltando ao assunto identidade de gênero, né, que no caso ela bateu nessa tecla bastante, né? Nesse período a gente vê que no caso as pessoas elas não usavam calças, tá? Elas não tinham nenhuma ideologia de gênero, né? Não tínhamos roupas femininas, não tínhamos roupas masculinas, né? Que é o que ela está criticando, no caso, na campanha da loja. Todos usavam túnicas, né? E alguns calções para tapar o sexo, certo? As calças elas começaram a aparecer na Idade Moderna e para as mulheres elas começaram a usar, a popularizar na década de 20, se eu não me engano, através da estilista Coco Chanel, né? Onde algumas atrizes como Greta Garbo, Marlene Dietrich começaram a usar, né? Inclusive, eu até pesquisei um artigo que é onde diz que no caso, nessa época, na década de 30, tinham, deixa eu ver aqui, Lei das calças femininas. As mulheres transvestidas como homens poderiam ser repreendidas por policiais a não ser que tivessem autorização especial. Conseguir a tal autorização não era fácil, só com atestado médico que deveria ser aprovado pelo chefe de polícia ou pelo prefeito. Então, só para te informar e para informar aos cristãos que estão compartilhando esta ideia equivocada de que ideologia de gênero não foi construída na realidade, né? Não foi construída na Bíblia, né? Na realidade não foi construída roupas femininas e masculinas por Deus, né? Então a ideologia de gênero, que no caso que vocês estão tentando no caso impor para as pessoas, né? Ela foi no caso inventada por vocês, né? Ela não foi inventada no caso pelos gays, ela não foi inventada pelas pessoas que são manifestantes, ela foi inventada da cabeça de vocês mesmo, né? Então eu acho que vocês devem desconstruir a ideia de gênero e não achar que estão tentando impor a ideia de gênero em vocês. Vocês estão extremamente equivocados em questão de ideologia de gênero. Vocês mesmos estão impondo essas coisas em vocês e estão dizendo que as pessoas estão impondo em vocês. Eu acho que vocês precisam ler mais sobre o assunto, vocês precisam entender a religião de vocês mesmos, tá? Vocês têm que saber o que vocês estão falando e saber interpretar a Bíblia, que é o livro que rege a religião de vocês, tá? Então não façam as coisas, não entendam o que vocês estão lendo, saibam interpretar texto, estudem, para vocês não ficarem compartilhando e passando um conhecimento de forma errada, porque eu mostrei para todo mundo aqui, especialmente para vocês, que vocês estão compartilhando a interpretação de vocês. Vocês não estão permitindo as pessoas interpretarem da maneira delas, certo? Então o vídeo ele é um pouquinho longo, eu usei algumas palavras, eu acho que bastante repetitivas aqui, peço desculpas para vocês, mas é um vídeo que na realidade eu queria expor
que eu não vejo evangélicos e nem cristãos em geral como inimigos. Eu não gostaria de que os cristãos vissem as pessoas que querem desconstruir essa ideologia de gênero, de roupas de homem, roupas de mulher, como inimigos, né? Eu acho que nós todos temos espaço, né? E podemos viver em paz. E só peço que tenham cuidado no interpretar as palavras do Deus de vocês, certo? E respeitem as pessoas, independente da roupa que elas forem vestir. Porque, como eu li aqui, na Bíblia de vocês mesmo não diz em nenhum momento o que é roupa de homem e o que é roupa de mulher. Então, saibam interpretar as coisas, tá? Muito obrigado, boa noite. Desculpa qualquer coisa, qualquer erro de pronúncia ou de concordância que eu venha a ter feito, né? Mas é um vídeo bem caseiro, só para expor mesmo a opinião. Muito obrigado.